Bom dia, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Salmo capítulo 20 é uma oração. Essa oração foi em favor do rei Davi. Toda vez que o rei Davi ele ia para uma guerra, ele pedia oração. Às vezes acontece isso com você, quando você vai fazer uma viagem, você pede oração por alguém que ore em seu favor. Quando alguém vai fazer uma prova, quando alguém vai fazer uma cirurgia e assim por diante. Essa oração, ela é poderosa e eficaz. Então, aqui eu vou ler apenas um pedaço dessa oração que fizeram em favor de Davi. Salmos capítulo 20, versículo de número 7. Diz assim, na verdade, o versículo de número 6. Diz assim: Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu. Veja só, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Presta muita atenção que esse é um pedaço da oração em favor do rei. Ele estava dizendo assim: Senhor, tem muita gente que confia em carro, outro em cavalos. Só que nós fazemos menção em nome do Senhor. Porque essas pessoas que confiam em carro e em cavalo, eles se curvam e caem. Nós, porém, mantemos de pé. Então, antigamente as guerras eram feitas através nos lombos dos cavalos. Antigamente as guerras eram feitas, os cavalos eram preparados para isso. Você pode ver o exército que vinha contra Josafá, o exército de Faraó. Lembra quando o povo de Deus passou no meio do mar? O povo de Israel não tinha exército de cavalos, não tinha. Deus já tinha proibido em Deuteronômio 17:16 que o povo era proibido aumentar suas cavalarias, porque Deus dizia o seguinte: olha, se Israel vencer a vitória, Israel vai dizer que foi a força do braço deles que venceu a vitória e não foi o Senhor. Então Israel já era proibido a não ter cavalarias, aumentar suas cavalarias. Então, veja que o povo de Deus passou no meio do mar. Como que eles passou? De a pé, enxuto. E o que aconteceu? O exército de Faraó, com todos os seus cavaleiros, vieram atrás. Só que quando chegou no meio do mar, as águas se fechou. O que adiantou tanto cavalo, tanta tropa? Morreram todos afogados, submergidos no meio daquele mar. Então, você pode ver várias e várias mensagens. Gideão estava com muita gente. Deus falou: Gideão, tem muita gente com você. Eu quero tirar mais gente aí, porque se Israel vencer a vitória, Israel vai dizer que foi a força do seu braço. Então, em Deuteronômio diz que quando você conquistar algo, não diga que foi com a força do seu braço. Porque você pode lutar, você pode ter sabedoria. Não tem aquele ditado que as pessoas dizem assim: não, eu confio no meu taco, né? Eu confio na minha força, na minha sabedoria, eu sou bom de lábia. É nada, tudo isso é frustrado. Tudo isso vai frustrar no dia da sua angústia. Só quem pode te dar a vitória é o Senhor, Deus dos exércitos. Davi já sabia disso desde criança. Quando Davi foi lutar com Golias, Golias até caçoou dele. Golias falou bem assim: eu sou algum cão para você vir contra mim com pedra? Né? Golias até... Porque Davi só estava com as pedrinhas na mão ali. E Golias era 3 vezes maior do que Davi, com espada, com lança. E Davi disse assim: Golias, você vem contra mim com espada e com lança, e eu vou contra você em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Ele me entregará você nas minhas mãos. Então, veja só que mensagem e que oração linda. Talvez você hoje está enfrentando uma guerra, seja no seu casamento, seja na sua saúde. Você está guerreando contra a doença. Talvez você está guerreando
sabe? Quanto a algo, seja financeiro, algo espiritual, ou talvez você está guerreando com algo dentro de você mesmo. A guerra está dentro de você. Você às vezes quer largar algo, quer abandonar algo e não está conseguindo. Então é uma guerra. É uma guerra. Essa oração aqui, essa mensagem é para quem está guerreando. Então, eu só quero dizer o seguinte. Presta muita atenção. Vou ler de novo. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Ele se curva e cai. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos, Senhor, quando clamamos. O povo dizia assim, Senhor, o nosso rei foi para a guerra, mas a espada dele não vai dar vitória, não é ele que vai destroçar os seus inimigos. Ele sozinho não consegue nada, é o Senhor quem vai pelejar por ele. A Bíblia diz que Davi era considerado um homem de guerra. Davi foi um homem que, quando era preciso matar 100 filisteus, ele matava 200. Ele foi considerado um homem sanguinário, um homem de guerra. Um homem de guerra. Porque ele nunca confiou na espada dele. Toda vez que ele saía para a guerra, ele confiava em o nome do Senhor. E Deus sempre deu a vitória a Davi. Então, tem uma parte muito importante aqui, ó, que o povo dizia assim no versículo 5. Celebraremos com alegria a tua vitória em nome do nosso Deus e astaremos pendões. Veja só, satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Ele estava dizendo assim, Senhor, olha, rei, quando você voltar da guerra, nós vamos levantar a bandeira, nós vamos se alegrar junto quando você voltar da guerra. Então, qual é a garantia que você tem quando você sai da sua casa para você trabalhar? Qual é a garantia que você vai retornar para sua casa novamente? A garantia que você tem é só se você confiar em Deus. Porque se você confiar em superstições, isso, aquilo, outro, você pode até ir a uma altura, mas você vai se curvar, não vai adiantar. Não tem outro Deus além do Deus do exército, Deus Todo-Poderoso. Então, essa mensagem aqui serve para você que está enfrentando uma guerra hoje. Você vai vir aqui depois novamente dizer assim, olha, eu quero alegrar junto com vocês, eu quero contar o meu testemunho, que Deus guerreou para mim aquela guerra. Para mim terminar, eu vou mencionar uma mensagem. A Bíblia diz que tinha um rei chamado rei Josafá. Esse homem ficou com medo, porque o exército que vinha contra ele era muito grande. E ele sempre, o exército de Israel era sempre pequeno. Então, Deus falou bem assim, Deus enviou um homem e disse assim, olha, Josafá, não temas por causa da multidão de Senaqueribe, não temas contra eles, porque com eles está o braço de carne, porém conosco está o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Então a Bíblia diz que o rei, cobrou ânimo. Na verdade, o rei cobrou ânimo com aquelas palavras que o Senhor deu a ele. Então, na verdade, o rei Ezequias. Então, na verdade, você tem que entender que a tua força está em você confiar em o nome do Senhor. A garantia que você vai viajar e vai voltar para sua casa é se você confiar na força do Senhor. A garantia que um policial tem de sair de manhã cedo e retornar de novo para sua casa é de confiar totalmente no Senhor. E quando a gente fala policial é porque a gente vê que ele está de frente com a guerra, com os confrontos, mas mesmo assim, todos nós estamos lutando. Todos nós temos uma guerra. Não é só para quem vai para uma guerra física que está correndo perigo. Todos nós estamos correndo perigo. Todos nós, seja ele a autoridade ou não, tem uma guerra diária para você combater todos os dias. A garantia que você vai voltar para sua casa é se você confiar em o nome do Senhor. Então, para terminar, diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, gloriaremos em nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, receba essa mensagem como uma oração e essa oração vai abençoar a sua casa, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz, em nome de Jesus.